parecer, às vezes há pessoas que me perguntam, quando a irmã Mena está lá em cima a ajudar na liderança, não canta muito. Irmãos, eu falei tanto debaixo de uma mangueira em Moçambique que eu estraguei as vozes vocais, as cordas vocais. Eu era líder de louvor assim na África do Sul, mas no trabalho missionário a voz foi lá, por isso não me queiram ouvir cantar. Mas eu estou aqui para podermos juntos louvarmos a Deus e termos um tempo de descansar nele hoje. Vamos nos entregar, vamos ouvir aquilo que ele tem para falar connosco. Ainda hoje de manhã na EBD vimos que ele fala de várias maneiras. Então, um louvor, uma frase, alguma coisa, se nós estivermos ligados com Deus, ele vai falar connosco. Vamos nos entregar a ele, vamos render os nossos louvores e a gratidão de quem ele é e continua a ser nas nossas vidas. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, se nós somos o povo de Deus, vamos levantar e louvar a Deus. Sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, a tua beleza quero refletir, pois para mim vales mais que qualquer tesouro. Por isso reina em mim, Senhor, reina em mim, reina em poder, sobre o meu sonhar, sobre o meu sofrer. Amém? É bom louvar o Senhor. Amém? Quem não gosta de louvar o Senhor? Porque se não gosta, estás no lugar errado. Amém? Porque nós temos que louvar o Senhor com a nossa voz, com as nossas atitudes, com tudo. E em família é muito melhor. Vamos louvar o Senhor agora com perdoado. For
esquecido, eu libertado, tô condenado, estou livre, pois teu Espírito vive em mim. Morreste, mas vivo estás. Morreste, mas vivo estás. Perdoado mais uma vez. Foi perdoado, tu foste esquecido, eu libertado, tu condenado, estou livre, pois teu Espírito vive em mim. Morreste, mas vivo estás. Morreste, mas vivo estás. Tremendo amor, oh, como é que foi? Morres por mim, tu que és meu rei. Tremendo amor, sim, sei que vem de ti. É uma honra te servir de coração. Exalto a ti, de coração. Exalto a ti. Tu és meu rei. Tu és meu rei. Ele é o nosso rei. Tu és meu rei. Jesus, tu és meu rei. Tremendo amor, oh, como é que foi? Morres por mim, tu que és meu rei. Tremendo amor, sim, sei que vem de ti. É uma honra te servir de coração. Exalto a ti, de coração. Exalto a ti, de coração. Exalto a ti. Pai, realmente que o nosso coração esteja grato. Possamos ter um coração de tanta gratidão por tudo o que tu tens feito por nós. De poder levantar e respirar mais um dia. De poder sair da nossa casa e vir à tua casa louvar-te, Senhor. Que tudo isto possa ser tão grato. Nós possamos ser gratos por cada segundo da nossa vida. Porque com tanta tribulação à nossa volta, com tanta guerra, tantos problemas, nós temos o nosso cantinho que nos podemos refugiar em Ti, sabendo que Tu estás sempre connosco, sabendo que Tu não nos desamparas e não nos deixas sós, sabendo que Tu tens grandes coisas para fazer através da Tua Igreja e sabendo que quando nós nos colocamos à Tua disponibilidade, grandes coisas acontecem. Pai, que nós possamos continuar a ser os Teus pés, as Tuas mãos, para te servir a quem está ao nosso redor, para servir a nossa comunidade, a nossa família, na nossa escola, aonde quer que nós possamos ser úteis, que Tu nos possas usar, que nós possamos reconhecer o perdão que Tu nos deste ao morrer na cruz e ao teres ressuscitado daqueles 3 dias de agonia, Pai, que nós possamos realmente viver isso e sermos gratos por servirmos um Deus vivo, sermos gratos de servir um Deus que continua a fazer milagres, de sermos gratos de servir um Deus que continua a falar à sua igreja, continua a nos amar e a amar o perdido, e que nós possamos, através das nossas atitudes, dos nossos gestos,
mostrar Cristo em nós, que nós possamos ser gratos por ser teus filhos. Eu te peço, te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos ler mais uma passagem bíblica, Jeremias 7. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. Porventura não ouves tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo. E as mulheres preparam a mesa para fazerem bolos à Rainha dos Céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Vamos. Essas palavras foram assim um bocadinho bem fortes, não é? Porque às vezes nós reclamamos que o que é que está a acontecer à nossa volta e nós próprios podemos ser os culpados disso, não é? E que da nossa boca não saiam palavras que vão entristecer o nosso Deus. Vamos ter o tempo de oferecer os nossos dízimos e ofertas. E é bom, nós também, faz parte do nosso, quem nós somos, ser gratos a Deus. Porque se temos algo, temos um trabalho, temos o nosso dia-a-dia, é bênção de Deus na nossa vida. Mas se não tens, não te sintas triste, porque em todo o tempo Deus está connosco. É um pouquinho que nós damos para a continuidade da obra de Deus e para ajudar aqueles que estão em necessidade na nossa igreja. Os irmãos podem sentar, os nossos diáconos vão tirar a oferta e vamos louvar ao Senhor. A oferta de amor. Vamos fazer este louvor uma entrega nossa também. Vamos oferecer a nossa vida ao Senhor. Vamos dedicar aquilo que somos nele. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, mais uma vez. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, pois para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que
cântico, desta oração, tem muito significado e espero que quando nós abrimos a nossa boca a dizer que queremos ser um sacrifício de gratidão e um sacrifício vivo, que realmente queiramos ser isso. Eu gostaria de pedir ao grupo de louvor para cantar novamente e nós vamos fechar os nossos olhos, vamos nos dedicar a Deus ao ouvir estas palavras, vamos pensar direitinho. Eu sei que nem todos conhecem a música, por isso precisam ter os olhos abertos, mas o grupo de louvor vai louvar ao Senhor. E nós vamos fechar os nossos olhos, vamos ter estes segundos para com Deus. Realmente logo no início diz: venho, Senhor, minha vida oferecer uma oferta de amor e sacrifício. Vamos nos ligar, vamos estar sinceros perante Deus e ouvir a letra deste louvor. Como oferta de amor e sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, Pois para te adorar. para te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado. Do Senhor, pois para te adorar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Nós desejamos, Pai, estar mais e mais ao teu lado cada dia, Pai. Este pensar fique em nós e que possa realmente, tu possas lembrar-nos disto a cada momento, e neste momento entregamos as ofertas para a tua obra, Pai. E que a tua obra seja feita por todos nós, em louvor a ti, em nome de Jesus. Muito obrigado, Irmã Mena, pela introdução no nosso culto. Como os irmãos podem ver, eu hoje estou com voz de baixo e ela deu-me uma ajuda preciosa. Não foi por acaso que escolhemos as duas passagens que lemos no livro de Jeremias. Sobretudo a segunda passagem que lemos, em que Deus fala com o profeta e recomenda algo muito estranho, dizendo-lhe: não ores a mim por este povo.
Quando nós olhamos com atenção o texto, nós percebemos que Deus estava indignado, exatamente porque a pessoa que estava em destaque na adoração não era o próprio Deus. Eu vou pedir que não levem ainda as crianças, só mais um bocadinho, está bem? Desculpem, eu hoje ainda não falei, mas vou tentar. Se por acaso vier o ataque de tosse, ainda bem que temos aqui o presidente da convenção, que ele continua a pregação. O nosso país vive neste momento um momento muito triste. Todos os dias temos sido bombardeados com JMJ, parece um grande acontecimento. Sim, para alguns é um grande acontecimento, é uma boa altura para sair da terra, ir até Portugal, apanhar solinho ou uma praia, curtir com os amigos. Mas o que está na essência de tudo isto, meus irmãos, o que está na essência de tudo isto é entregar o mundo a Maria. Nunca se esqueça. A essência da JMJ é entregar o mundo a Maria, dirigido pelo líder da Igreja Católica Romana. Estamos fora. Nós não adoramos rainhas do céu. Nós não aceitamos soberania de outra pessoa, a não ser a pessoa do nosso Deus. Amém? Amém. Agora sim. Conforme nós acabamos de cantar, e obrigado Israel, e obrigado ao Grupo Louvor pelo hino que escolheram, nós nascemos para adorar ao nosso Deus. E é isso que queremos fazer com as nossas vidas. É esse o desafio. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. E é por aí que nós queremos seguir. Esta semana os nossos júniores estiveram no acampamento, não é verdade? Quem esteve no acampamento? Venha cá. Quem esteve no acampamento? 1, 2, mais um. Mais. Falta um, não falta? O Júnior, já aí vem o Júnior. Vem cá, Júnior. Não falta mais um? O Tomás teve, mas ele não era pois é. Júnior, vem para aqui, amigo. Vocês conhecem os nossos Júniores maravilhosos? Digam-me lá, foi bom, não foi? Foi. Pronto, dito isso, agora, o que é que nós trazemos? Espera aí, deixa-me arranjar aqui o microfone, senão falo eu sozinho. O que é que nós trazemos deste acampamento? Júnior, trazes alguma coisa que gostasses de partilhar? Gostei muito de estar lá porque senti-me perto de Deus. Nunca me tinha sentido assim. Também gostei muito das pessoas. Muito obrigado. Sabem o que é sentirmos perto de Deus? Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu hoje venho desfardado, não é? Não trago de gravata, venho desfardado. Eu estou no acampamento, estou a participar do acampamento familiar. Porque nós ali, às vezes, Deus fala de uma maneira especial connosco, não fala, Júnior? Sim. Foi isso que sentiste? Foi. Achas que aquele lugar, só por si só já é especial? É. Quantas vezes já foste ao acampamento? Foi a primeira. Eu também, a primeira já foi há muitos anos. Foi para aí, não te quero enganar, mas foi apenas há 50 anos atrás. Diz lá, é Jurássico, diz. É. Diz. E tu, meu querido, o que trazes? Eu aprendi a obedecer e a servir a Deus e melhorei a minha relação com Deus. Muito bom. Muito bom. Quer dizer que o tema do acampamento qual foi? Lembram-se? Tudo volta a Jesus. Com outra vez. Boomerang Express. O que é que isso significa? Expliquem lá. Boomerang Express acho que é o nome de um comboio da Austrália. É o nome de um comboio da Austrália. Os irmãos sabiam? Mas, não. O Boomerang Express é que o boomerang nós lançamos e ele volta para nós. Então, eu acho que o tema era tudo volta a Jesus.
e o bumerangue voltava para nós. O que é que foi? Que eu essa não vi. Não, estava a dizer que era para eu ter se lembrado. Olhem, eu acho que os dois têm razão, não têm? Eu acho que de facto há lá um comboio na Austrália que é um boomerang, qualquer coisa, não sei se chama Express ou não, mas não há dúvida nenhuma que aquele objeto, os irmãos conhecem, o boomerang, não é? Uma vez bem lançado, porque se for eu a lançar eu acho que ele vem, não volta, mas pronto. Aqueles que o sabem lançar, eles atiram-no ao ar, ele dá ali uma série de piruetas e vem outra vez à mão de quem o lançou, não é isso? E vocês de facto fizeram uma aplicação extraordinária. É que tudo deve voltar a... Porquê? Porque tudo o que nós fazemos é porque Ele permite. É porque Ele permite. E deve ser para Ele, para o honrar, não é? Para o servirmos com dignidade, com alegria, não é? E amor. Muito bem. Então, valeu a pena estar no acampamento, não valeu? Sim. Para o ano, estamos lá outra vez? Não, primeiro vocês têm que pedir ali à massa financeira, não é? E depois então vamos lá, mas acho que vale mesmo a pena, não vale? Vão? Muito bem. Muito obrigado pelo vosso testemunho. Podem sentar. Agora sim, as nossas crianças podem se retirar para o seu culto infantil e elas terão o seu tempo também lá em cima. Enquanto isso, meus irmãos, vou-vos pedir que abram as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo para continuarmos a estudar o capítulo 5, agora a partir dos versos 5 até ao verso 13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versos 5 até 13. Os irmãos recordam-se ainda do que é que falámos no domingo passado? As viúvas. E falámos das viúvas num determinado sentido. Qual foi? Cuidá-las. Cuidar delas, abraçá-las. Perceber que elas precisam de acompanhamento. Lembrar-nos de que elas podem sofrer de solidão, podem sofrer de saudade. E depois tivemos uma exceção. Alguém que louvou a Deus porque ficou viúva. Mas isso são as exceções, como eu disse, não é? Mas irmãos, porquê é que o pastor há de insistir neste tema? Os irmãos têm que fazer a pergunta de outra maneira. Porquê é que Paulo, falando e dando instruções a Timóteo, insiste neste tema? E agora até o vai esmiuçar um pouco mais. Porque há uma ideia mais lata por trás de tudo isto, sem dúvida alguma. Paulo está preocupado com o testemunho que as pessoas dão. E aproveita exatamente este tema da viuvez para dizer que, independentemente da fase da tua vida, tu tens que ter cuidado com o testemunho. Lembrem-se da primeira passagem que lemos em Jeremias hoje. Na parte final do texto, o que é que Deus pede ao povo? O que é que Deus pede que o povo faça? Os irmãos recordam-se do texto que lemos. O Senhor começa por dizer que quando os tirou do Egito, o que é que Ele queria? Que o povo obedecesse, que o povo fosse um povo obediente. Havia uma experiência muito grande a viver durante muitos anos, porque o povo era de dura serviço, como diz o texto. Por isso o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, e durante 40 anos o povo andou a circundar toda a península do Sinai. E pela sua desobediência, pelo seu comportamento e pelo seu testemunho, diz-nos o texto que eles morreram no deserto
E quem entra na terra é sua descendência, e não propriamente aqueles que tinham saído do Egito, com exceção de 2 famílias, de Josué e Caleb. Deus preocupa-se com o nosso testemunho. Deus quer a nossa obediência. E Paulo quer ensinar Timóteo de que mesmo neste estado da vida de viuvez, as mulheres da igreja deviam ter sabedoria para se saberem conduzir e terem cuidado com o testemunho que elas davam. Reparem, irmãos, verso 5 do capítulo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada espera em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Mas a que só busca prazeres, embora esteja viva, na verdade está morta. Ordena estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Muitas das vezes, quando se atinge a viuvez e nós nos apercebemos disso, parece que há uma certa liberdade em que se pode fazer tudo. Houve um casamento, durou X anos, e muitas das vezes parece que depois de haver a viuvez, parece que tudo nos é permitido. E Paulo está preocupado com isto. Cuidado com o testemunho que tu precisas de continuar a dar, mesmo quando estás em viuvez. Continuando a ler, no verso 8, Paulo diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. Há uma insistência clara no cuidado com aquelas que estão sós. Há uma insistência clara em que é necessário cuidar da família. Na família. E todos nós sabemos que a família é algo que nos nossos dias é profundamente atacada, com as várias ideias e com as várias posturas. A nossa sociedade tende a ver desagregar-se a família. Meus irmãos, não é por acaso que a lei, inclusivamente, protege essa mesma desagregação, atribuindo os mesmos direitos a uns e a outros. E é complicado nós, muitas das vezes, percebermos isto. Mas se nós olharmos no plano espiritual, nós percebemos que aquilo que Deus nos quer ensinar, aquilo que Deus quer de nós, é que precisamos de cuidar uns dos outros, a começar por aqueles que estão mais desamparados, por aqueles que estão sós, por aqueles que ficaram sós, por aqueles que têm profunda mágoa e saudade, porque o seu companheiro de muitos anos ou a sua companheira de muitos anos partiu. Os irmãos agora estão-me a fazer uma pergunta, mas isso é importante para nós hoje? Isso é importante para nós hoje. Faz sentido a Igreja pensar neste tema e olhar este tema? Pergunto, sim ou não? Sim. Porquê? Porquê? Porque esse problema existe. Mais. Porque o testemunho é importante. E há cada vez mais, meus irmãos, na minha opinião, o desafio de sermos boas testemunhas em qualquer situação em que nos encontremos. E sabem, eu acho que era exatamente isto que preocupava Paulo. Ele queria que Timóteo ensinasse na igreja exatamente um cuidado familiar. E ele ensina algo muito claramente. Quando alguém não tem cuidado familiar, o que é que faz? Demonstra o quê? Falhanço na sua fé. Não é o correto. Não é o correto. Não poucas vezes os irmãos e eu certamente ouvimos que há pessoas que se sentem abandonadas. Ficaram viúvas e sentem-se abandonadas pelos filhos, pelos netos, pelos irmãos. E eu pergunto, qual é o sentimento dessas pessoas? O que é que os irmãos acham?
que é que essas pessoas devem sentir? Certo, mas vamos pensar no quadro da família. O que é que a pessoa deve sentir? Tristeza. O que é que a pessoa deve sentir? Eu toda a vida vivi em família, estive com a família, e agora o que é que eu vou sentir? Solidão. Parece que não valho nada, não tenho valor. Já ninguém quer saber de mim. Bom, se tivermos umas notas no banco, se calhar, não é? Mas se não tivermos, se formos necessitados de apoio, até muitas das vezes para cuidarmos da casa porque já não há forças, a pessoa com certeza que vai sentir aquela pergunta: mas para que é que eu vivi? O que é que foi a minha vida? Afinal, o que é que eu construí? Meus irmãos, inicialmente, quando eu olhei o texto, eu perguntei a mim próprio: mas o que é que vais dizer à igreja sobre isto? Já falaste sobre as viúvas? Já disseste o cuidado? O que é que vais dizer à igreja sobre isto? Mas depois, este texto tocou-me e disse: não, há aqui matéria. Nós temos que pensar no testemunho que damos em todas as áreas da nossa vida, inclusivamente na demonstração do valor que a família tem, que nós precisamos de dar e receber da própria família. Diga lá, irmã Graça, qual é a pessoa que a irmã mais ama no mundo? Os filhos. Eu disse no mundo. Irmã Esmeralda, quem mais ama no mundo? A filha. Quem mais ama, Zé de Vânia? As filhinhas. E nós, quando os criamos desde pequenino, não é? O Senhor nos entregou bebezinhos, nós os recebemos indefesos. O que é que nós fazemos pelos filhos? É uma palavra maravilhosa, não é? Tudo, não é? Nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Nós queremos que eles cresçam bem, nós queremos que eles sejam saudáveis, depois eles começam a gatinhar, nós queremos que eles não se aleijem, e depois eles começam a falar e nós achamos tudo uma piada, porque é de facto. Eles vão para a escola a primeira vez, ficamos com a lágrima no olho. Depois o filho cresce, vai para a tropa, agora já não vai, mas ia para a tropa, o coração fica apertado. Certo dia, este que vos fala recebeu essa ordem, aquele postal, dia tanto, assento à praça em Mafra. Estávamos no dia 3 de setembro de 1979. Ainda não eras nascido. Já. E houve aquela expressão da mãe lá em casa: graças a Deus, porque já acabou a guerra em Angola, em Moçambique, na Guiné. Porque o coração fica apertado. Porque nós vivemos em família. Porque nós dependemos uns dos outros. Porque é isso que Deus deseja. Quando Deus criou a família, o que é que Ele quis fazer? Que nós vivêssemos em comunhão. O que é isso de famílias monoparentais? Os irmãos entendem o que são famílias monoparentais? Eu tenho muita dificuldade. O que é isso de famílias monoparentais? Não entendo. Não faz sentido. Não foi assim que o Senhor fez. E, portanto, quando nós chegamos à idade da viuvez, quando nós sentimos que a pessoa está sem o seu companheiro ou sem a sua companheira de vida, se a família nos virar as costas, como? Onde é que está o testemunho? Não se esqueçam, irmãos, Paulo está a falar a Timóteo para dentro da igreja. Por isso eu disse, não é para o mundo, mas é para dentro da igreja. Qual é o nosso testemunho? O que é que nós estamos a dar? Eu disse, faz todo o sentido nós gastarmos algum tempo e olharmos para o texto. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um descrente. E ao ler estas palavras, lembrei-me dois factos muito curiosos. Os irmãos que estão aqui, quem é que conheceu o Dr. Grayson Tennyson e a irmã Betty Tennyson? Pode levantar o braço. Poucos. Só 2? 3, 4.
Dr. Grayson Tennyson foi missionário americano em Portugal desde o ano de 1959, 60, mais ou menos por ali. Ele fez um trabalho extraordinário entre as igrejas. Ajudou muitas igrejas a adquirirem os seus templos, a terem as suas casas de oração. E era um homem sempre muito preocupado com a verdade da palavra. Trabalhou muito no nosso seminário. Preocupava-se que os portugueses fossem salvos para Cristo. Em 1960, quando ele chegou, a denominação batista tinha cerca de 1000 membros. Em 74, quando ele partiu, os batistas eram cerca de 3000 em Portugal. Ele ajudou a que o Evangelho crescesse e a denominação crescesse. Nos últimos dias da sua vida, ele perdeu a sua qualidade de vida. E a irmã Dona Betty teve que o colocar numa instituição que cuidava dele dia e de noite. Um belo dia, ele estava lá e telefonaram à irmã Dona Betty. Disseram: Betty, venha depressa, porque o seu marido está a dizer coisas que a gente não percebe nada do que ele está a dizer. Então a Dona Betty lá se arranjou, lá foi ter com o seu marido. E chegou lá e ele começou a falar com ela. E sabe o que é curioso? A Dona Betty virou-se para as enfermeiras e para as cuidadoras e depois: vocês não percebem, porque ele está a falar português. Embora fosse americano, ele está a falar português e por isso vocês não entendem. E aquela mulher dá um testemunho extraordinário, porque sempre ia ter com o seu marido, sempre falava com ele. Naquele dia falaram os dois em português. Mas aquilo que este texto me lembrou foi uma outra história de um homem que todos os dias também se dirigia à instituição onde a sua esposa estava. Ela sofria de Alzheimer. E ele tinha que fazer um percurso longo. Mas todos os dias aquele homem fazia questão de ir ter com a sua esposa. A diretora do centro onde estava aquela mulher, um dia chegou ao pé dele e disse-lhe: olha, nós reconhecemos que o senhor tem muito cuidado com a sua esposa. Mas há uma coisa, ela não o conhece. Ela não sabe quem o senhor é. Por isso, não precisa de vir todos os dias. Venha de vez em quando, uma vez por semana, só para poder estar com ela algum tempo. E aquele homem virou-se para a diretora da instituição e disse-lhe: ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Cuidar-nos dos nossos é uma coisa muito séria. Acompanhar os nossos é uma coisa muito séria. É um desafio. E é um desafio que está na palavra de Deus. Demonstramos fé, até na maneira como cuidamos dos nossos, até aos seus últimos dias. Mas, irmãos, verso 9. Deve ser inscrita na relação das viúvas somente aquela que contar com mais de 60 anos e que tenha sido mulher de um só marido, cujas boas obras possam lhe servir de bom testemunho, tais como se criou filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou humildemente os pés dos santos, se socorreu os atributos e se praticou todo o tipo de boa obra. Mas não inclua as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais as afastam de Cristo, querem casar-se. E Paulo parece que está aqui a fazer uma mistura de sentimentos. Primeiro, ele quer ensinar Timóteo uma vez mais a ter cuidado na igreja para distinguir aquelas que realmente são viúvas, precisam de apoio, e aquelas que não necessitam. Ao lermos o verso 11, parece que Paulo se desvia agora do sentimento ao dizer: mas não inclus as viúvas mais novas, porque quando suas paixões sensuais se afastam de Cristo, querem casar-se. E aquilo que ele está a chamar a atenção é que muitas das vezes a pessoa, perante o facto de já não ter marido, parece que há uma completa liberdade de se fazer aquilo que se quer com quem se quer. Mas Paulo depois acrescenta algo que é importante, verso 12.
E por violar o primeiro compromisso de fé, tornam-se condenáveis. Além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras, irrequietas, falando o que não convém. Quero, porém, que as viúvas mais novas se casem. Paulo queria chamar a atenção exatamente para a necessidade de um comportamento ético e um testemunho cristão em todas as fases. E se ainda a pessoa enviuvou em nova, pois que se case. Quer, pois, que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam as suas casas e evitem dar ao inimigo os motivos para difamá-las. Evitem ser difamadas. Sempre a questão do testemunho por trás. Sempre o cuidado ético por trás. Sempre a relação com Deus por trás. Pois algumas, verso 15, já se desviaram seguindo Satanás. Se uma mulher crente tem viúvas em casa, ajude-as. Não se sobrecarregue a igreja para que esta possa ajudar as viúvas de facto necessitadas, diz ainda o verso 16. Meus irmãos, sobretudo no dia de hoje, aquilo que o texto me alertou e eu partilho com a igreja é isto. Cuidado com o nosso testemunho. Cuidado com a nossa relação. Cuidado com o darmos guarida àquilo que não é de Deus. Cuidado uns dos outros é algo que agrada ao Senhor. É algo que nos é mandatado. É algo que nos é pedido. Eu diria mais, é algo que nos é exigido. É algo que demonstra a nossa fé e a nossa dependência do nosso Deus. Cuidamos nós dos nossos, temos essa vontade. Não há muito mais a dizer sobre o texto. Não queria estar a esmiuçar muito mais, mas apenas que ficasse esta ideia. Cuidemos do nosso testemunho. E permitam-me que partilhe convosco o texto que escrevi no boletim desta manhã. E escrevi, cada vez que se fala em testemunho, sempre me vem à mente aquela velha máxima muito conhecida e que diz: cuidado para que o testemunho da tua vida não cale o testemunho das tuas palavras. Os irmãos conhecem esta expressão. Não sei quem escreveu, mas escreveu muito bem e muito a propósito. Para o cristão tem que haver uma preocupação. Tudo o que fazemos, onde fazemos e com quem fazemos, concorre para o nosso testemunho. E o mundo sabe isso. E cobra de nós o comportamento, as palavras e as ações. Sempre somos desafiados a dar testemunho em todo o lugar, partilhando a nossa fé, conforme o texto 1 Pedro 3,15. Testemunhar o amor de Cristo tem que estar sempre no ADN do cristão. Mas não poucas vezes esquecemos que o que dizemos e fazemos também tem que ser condizente. Quando estamos em casa, no relacionamento com o esposo, a esposa, isso é testemunho aos filhos, aos netos, aos restantes membros da família. A maneira como nos relacionamos com os filhos e netos é mais marcante pelo exemplo do que pelas palavras. A forma como abordamos os nossos irmãos e nos dirigimos a eles, questionando ou aconselhando ou apoiando, revelam muito o nosso sentimento por eles, e isso determina a relação presente e futura e a forma como nos olham e avaliam em cada dia e a cada momento. O cuidado que precisamos ter no relacionamento com os nossos colegas de escola ou trabalho, nas conversas tidas, nas atitudes tomadas ou nos julgamentos que fazemos, testemunham acerca de nós e caracterizam o nosso testemunho como cristãos. A forma como lidamos com os professores ou os superiores hierárquicos na empresa determinam a penetração do nosso testemunho nas suas mentes e definem as relações humanas que conseguimos estabelecer. Paulo sabe tudo isto e quer ensinar Timóteo a ser sábio também nesta área da sua vida. Paulo adverte o seu discípulo sobre a forma como deve ensinar a igreja no cuidado que deve existir no seio da família, embora ele use como base as viúvas. Paulo, como homem inteligente que era,
procura chamar a atenção de Timóteo para a necessidade de ser um bom ensinador na área das relações humanas e cuidado de uns para com os outros. Porque isso, acima de tudo, é cristianismo. Porque isso é testemunho sério e aprazível diante de Deus. Os irmãos concordam? Amém. Irmãos, tenhamos atenção ao nosso testemunho. Cuidemos das nossas famílias. Amemo-los para que eles nos amem. Ensinemo-los bem para que eles conheçam o caminho. Ouçamos as suas necessidades. E, por favor, não se deixem levar pela onda mundana. O mundo não nos leva a lado nenhum, a não ser a porta larga de que o Senhor Jesus falou. Amém?